Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esse módulo do curso Criptografia e Sociedade, Técnica, Regulação e Prática, oferecido pelo Instituto de Referência em Internet e Sociedade, em parceria com a Internet Society, capítulo Brasil. Eu me chamo André Ramiro, eu sou um dos diretores do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, onde eu também tenho a oportunidade de coordenar alguns projetos sobre criptografia, como o Observatório da Criptografia. E, bom, eu dividi os conteúdos que a gente vai ver aqui em 3 sessões que eu acredito que vão oferecer informações suficientes para a gente costurar um panorama sobre a construção de um mapa regulatório sobre a criptografia no Brasil. E, em seguida, claro, no nosso encontro ao vivo, a gente vai ter a oportunidade para criar um bom debate em tempo real e aprofundar algumas das questões que a gente vai ver aqui. E, junto com a gente vai ter minha companheira de IPREC, Mariana Canto, que também é uma grande pesquisadora sobre as relações entre privacidade, sigilo das comunicações e estruturas de vigilância, né? E eu acho que cabe a gente fazer inicialmente um resgate da construção doutrinária da proteção ao sigilo no país, tá? E em seguida, a partir disso, a gente vai poder olhar para o judiciário e para o legislativo e então mapear alguns dos desafios mais prementes que a gente deve encarar também no futuro próximo, né, no campo da regulação da criptografia no país. E, bom, para a gente dar início, eu acho que é interessante a gente dar um pontapé a essa postura sobre a construção histórica da doutrina do sigilo no país a partir da regra maior do direito fundamental à privacidade no Brasil, né, que vai estar expressa principalmente no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, quer dizer, é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Em seguida, o inciso 12 do mesmo artigo, ele traz para a gente uma espécie de subcategoria da privacidade, né, ou seja, aquela que diz respeito ao seu elemento comunicacional, certo? Então, bom, vai ser inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, dos dados e das comunicações telefônicas, certo? E o legislador, ele vai trazer para a gente uma particularidade para esse último elemento das comunicações telefônicas que mereceria uma ressalva, certo? Sendo, segundo a Constituição Federal, a única hipótese de suspensão da regra geral de proteção ao sigilo, certo? E isso porque, e aqui eu trago a doutrina do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, em um ensaio de 93, já bastante paradigmático, chamado Sigilo dos Dados, o Direito à Privacidade e os Limites à Função Fiscalizadora do Estado, onde o professor vai explicar que as comunicações telefônicas, como a gente pode ver no inciso 12 da Constituição, elas apenas mereceriam uma previsão de suspensão do sigilo via interceptação em razão da sua efemeridade, certo? Quer dizer, as comunicações telefônicas, elas, pela sua natureza transitória, quer dizer, elas não ficam armazenadas e, em seguida, todas as outras formas de comunicação constantes no inciso 12 ficariam, certo? Não merecendo, portanto, essa hipótese de suspensão do sigilo ou de previsão de interceptação. Então, a natureza de efemeridade das comunicações telefônicas é o que vai ensejar a hipótese de suspensão da proteção geral ao sigilo constante no artigo 5º. Isso vai ser importante depois para a gente
entrar mais a fundo nas comunicações criptografadas pela internet. E o que vai regulamentar a parte final do inciso 12 do artigo 5º diretamente vai ser a lei de interceptações, tá? E, tecnologicamente falando, quer dizer, a previsão de interceptação das comunicações telefônicas, a habilidade técnica, ela vai ser regulada por resoluções específicas da Anatel, tá? A Agência Brasileira Reguladora dos Serviços de Telecomunicações, que vão exigir desses serviços, né, que essas empresas fornecedoras dos serviços de telecomunicações, concessionárias de serviço público, prevejam meios técnicos para interceptar as comunicações. E isso pode ser visto mais precisamente nas resoluções que eu destaquei aí. E no caso, por outro lado, no caso das aplicações de internet, né, oferecidas pelos provedores de aplicação, como no caso do WhatsApp, que vai ser bastante simbólico para esse debate, duas situações destoam e se colocam para a gente fazer uma contraposição sobre essa possibilidade de interceptação e suspensão ao sigilo das comunicações. Bom, primeiro, esses serviços eles não se enquadrariam em comunicação telefônica, tá certo? E por isso mesmo, eles não mereceriam responder à hipótese de suspensão ao sigilo das comunicações previsto no inciso 12 do artigo 5º da Constituição. E na lei de interceptações, consequentemente. E, em segundo lugar, por não ser um serviço concessionário, né, do serviço de telecomunicações, o WhatsApp, ele não estaria também sob a fiscalização e observação de uma agência reguladora e, consequentemente, não estaria sujeito às suas resoluções que prevêem a necessidade de uma habilidade técnica para a suspensão do sigilo e, consequente, interceptação das comunicações, certo? Então, isso significa que aplicações que não têm a obrigação legal de prever meios técnicos de interceptar seus serviços, né, tornariam, consequentemente, a comunicação ponta a ponta ilícita, né, diante do conjunto normativo brasileiro. Quer dizer, os provedores de aplicação que prevêem comunicação nos serviços que oferecem, eles não estariam violando uma previsão constitucional ou infraconstitucional, certo? E aqui, para tecer essa compreensão, eu também me ancoro na construção teórica que vai ser desenvolvida no muitíssimo instrutivo artigo passado, presente e futuro da criptografia forte, da Jaqueline Abreu. E, em seguida, eu gostaria de abrir um parêntese para dizer que, no meu entender, seria, inclusive, possível argumentar pela inconstitucionalidade da previsão do parágrafo único do artigo 1º da Lei de Interceptação, de que haveria a hipótese de se interceptar uma comunicação feita pela internet, né, feita por transferência de dados. Quer dizer, através dos protocolos de envio de dados. Já que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 12, não inclui a comunicação via transferência de dados dentro da hipótese de exceção que permite a suspensão, o sigilo e a interceptação, certo? Então, seria possível, portanto, argumentar por, de repente, um vício de constitucionalidade, caso a racionalidade da lei de interceptações entenda que aplicações de internet e mensageria poderiam ser interceptadas, tá? E aí eu igualmente me baseio em uma construção teórica também muito bem desenvolvida nos textos da Veridiana Limonte, do professor Rafael Maffei, podem inclusive ser também encontrados nessa bela coletânea organizada pelo professor Doneda e pelo Diego Machado. Tá?
E, bom, eu queria fechar esse comentário para a gente seguir já para o Marco Civil da Internet, e dizer que o MCI ele vai guardar na sua construção legal uma clara correlação, um claro diálogo com a proteção ao sigilo das comunicações vista no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, tá certo? E é especialmente importante, sobretudo para os casos envolvendo a criptografia no judiciário, os artigos 10 e 12 do Marco Civil da Internet. Tá? E, bom, o artigo 10 ele vai estabelecer uma espécie de regime geral para guarda de dados e de registro de comunicações pessoais para autoridades competentes, para acesso, né, de autoridades competentes. Relacionando, nesse caso, essas atividades de coleta e guarda ao estrito cumprimento do princípio da preservação à privacidade, à intimidade e ao sigilo das comunicações, certo? Então, o parágrafo 2º, por exemplo, prevê que há possibilidade de cessão das comunicações que sejam, porventura, armazenadas mediante uma ordem judicial, tá? Mas não haveria obrigatoriedade de armazenamento do conteúdo das comunicações, ainda que a possibilidade haja, caso isso, por exemplo, faça parte da política interna do provedor ou do seu modelo de negócio. E, mais adiante, o artigo 12 ele vai prever, inclusive, uma sanção para aqueles provedores que, nas operações de coleta e guarda de dados e comunicações, não respeitem o princípio geral de preservação da privacidade, né, e do sigilo das comunicações dos titulares dos dados, certo? Dos usuários. Então, esse entendimento ele vai ser bastante importante porque depois, quando a gente fizer o resgate sobre os bloqueios do WhatsApp, a gente vai precisar voltar para essa leitura. Tá? E, bom, do ponto de vista, inclusive, da segurança dos dados, nos expedientes de coleta, guarda, compartilhamento, a criptografia, inclusive, vai aparecer, antes de ser um obstáculo ao cumprimento da norma brasileira, ela vai aparecer como uma boa prática, né, como um protocolo de segurança que deve ser perseguido, né, que deve ser seguido, obedecido pelos provedores. Então, o decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet, número 8771, ele vai estipular, no seu artigo 13, que os provedores de aplicação, nas operações com dados de usuários, inclusive, devem observar padrões de segurança que compreendam soluções de gestão que garantam a inviolabilidade dos dados, né? Como a criptografia, tá? Expressamente. Então, percebam como o decreto ele conversa diretamente com o Marco Civil da Internet e com o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, que, repito, estabelece o princípio da inviolabilidade das comunicações e dos dados como um direito fundamental do cidadão. E, por fim, a LGPD guarda uma sanção específica, uma seção específica, para a segurança da informação, e no artigo 46 vai compreender que os agentes de tratamento devem operar todos os tipos de esforços técnicos e administrativos para evitar um acesso não autorizado, certo? Então, bom, é fácil depreender que das técnicas de segurança da informação, a criptografia é uma pedra de toque,
não haveria de se falar em um protocolo de segurança da informação que não passasse por fortes recursos criptográficos, tá certo? Então, mais adiante, o artigo 48 vai disciplinar esse ponto de partida procedimental que os agentes de tratamento deverão observar nesse reporte a uma autoridade nacional de proteção de dados quando acontecer algum incidente de segurança. Tá? E, bom, especificamente no parágrafo 3º do artigo 48, fica claro que a autoridade vai averiguar a gravidade do incidente e a responsabilidade do agente de tratamento, observando fatores como, por exemplo, se os dados que foram possivelmente vazados estavam ininteligíveis, tá certo? Ora, falar em ininteligibilidade dos dados poderia se argumentar perguntar se os dados estavam criptografados, certo? Então, bom, concluindo, não observar essas exigências de protocolos criptográficos seria, inclusive, um risco, né, para os provedores de aplicação, para os agentes de tratamento de dados e também uma insegurança jurídica do provedor, né, de aplicação, como nos casos, para a gente particularmente, dos aplicativos de mensageria. Então, fazendo esse trajeto legislativo, vamos dizer assim, a gente pode compreender minimamente a previsão legal propositiva e protetiva, né, sobre a criptografia em serviços, aplicações e demais processos de coleta e tratamento de dados no Brasil, tá certo? Então, se nós podemos falar em alguma espécie de regulação sobre a criptografia, ela seria protetiva, ela seria propositiva de recomendações e boas práticas e padrões mínimos de requisitos de segurança que dialogam mais precisamente com a disciplina de proteção de dados e com a doutrina da proteção ao sigilo dos dados e das comunicações, tá bom? E, bom, para a gente chamar em seguida os episódios no Brasil que tensionaram esse entendimento que eu trouxe agora, a gente pode fazer uma abordagem que se bifurca, tá? Pegando tanto decisões judiciais, quer dizer, decisões de tribunais brasileiros, né, que vão revelar que o entendimento no Brasil sobre a legalidade da criptografia ainda precisava ser melhor sedimentado em forma de precedentes judiciais e, por outra via, também no legislativo, como a criptografia vai aparecer em projetos de lei que, na sua grande maioria, vão querer, de alguma maneira, ampliar as capacidades investigativas e vigilantistas das autoridades policiais e do aparato de vigilância do Estado de maneira geral. Tá? Então, para falar no judiciário, isso leva diretamente a gente aos anos de 2015 e 2016, um intervalo de tempo onde o WhatsApp foi bloqueado por 3 vezes, tá? No Brasil, inclusive com repercussões em países vizinhos da América Latina, como Argentina e Chile. E nas últimas 2 vezes, em função justamente do descumprimento de uma ordem judicial para fornecer o conteúdo de comunicações encriptadas, ponta a ponta, como vocês viram ao longo das últimas aulas, isso não é exatamente possível em razão da natureza da criptografia ponta a ponta, né? Quer dizer, o intermediário não tem acesso ao conteúdo, portanto, seria impossível cumprir uma ordem judicial de cessão do conteúdo das comunicações encriptadas ponta a ponta. Mesmo assim, talvez por um desconhecimento, uma imperícia técnica do agente judiciário, a aplicação foi bloqueada em razão do descumprimento das ordens e, nos dias seguintes, vão ser, inclusive, rapidamente revertidas, né, por tribunais superiores, e o serviço vai voltar ao ar. Mas a tese principal para a gente aqui, que vai embasar o bloqueio do WhatsApp em função da criptografia ponta a ponta, reside em uma leitura
muito particular do Marco Civil, diferente da que a gente fez agora, para entender que, especialmente o artigo 12, inciso 3º, preveria o bloqueio de aplicação enquanto sanção a um provedor que não obedecesse às regras do artigo 10 e 11, né? Que não entender das decisões seriam a necessidade, entre aspas, de disponibilização do conteúdo das comunicações. E, mais ainda, entendem que a suspensão das atividades referidas no artigo 12 significaria o bloqueio da aplicação. Tá? Mas, se a gente parar para observar de volta, e, como a gente viu agora há pouco, o desrespeito às regras significa exatamente violar o direito à privacidade, à proteção de dados e o sigilo das comunicações, certo? Diante de um tratamento ou compartilhamento inadequado de dados e comunicações, e não a negativa em fornecer dados no âmbito de decisões judiciais, tá certo? Bom, além disso, a suspensão das atividades significaria, para as decisões de bloqueio, o bloqueio da aplicação na camada de transporte, certo? Mas a vedação do tratamento de dados, ou seja, segundo o legislador, queria atingir exatamente o modelo de negócio ao suspender ou proibir a coleta de dados pessoais, né? E não a indisponibilidade total do serviço, certo? Então, houve, no meu entender, uma decisão, de alguma maneira, desproporcional e em desacordo com a racionalidade do Marco Civil. Tá? Pois bem, diante dessa tensão entre entendimentos, duas ações foram propostas perante o STF, certo? A ADI 5527 e a DPF 403. E, muito rapidamente, para a gente já partir para os votos preliminares dos ministros, relatores, a ADI vai procurar defender que o entendimento dos bloqueios ele lê corretamente o Marco Civil e, portanto, o Marco Civil não deveria prever uma possibilidade de bloqueio do serviço, certo? De um serviço, inclusive, que seria equiparável às telecomunicações. E essa leitura não seria exatamente acurada, né? Já que, como a gente também viu, já aplicações de internet e telecomunicações são tecnologias de natureza diversa, tá? E, bom, a ADPF, por sua vez, ela vai defender que as ordens de bloqueio elas vão violar um preceito fundamental, quer dizer, vão violar uma garantia constitucional que, para a ação especificamente, se concentraria no artigo 15, ou 5º, inciso 9º, que diz respeito à liberdade de expressão e comunicação. Tá? E ainda no ano passado foi dado início ao julgamento das ações. Tá? E, para falar muito brevemente sobre as decisões iniciais, o ministro Fachin, relator da ADPF, ele vai se basear nessas 7 premissas básicas. Se vocês quiserem, podem dar um pause para ler com mais atenção, para se filiar ao ministro ao entendimento de que os bloqueios, eles, de fato, violam um preceito fundamental da Constituição e vai entender pela plena legalidade da criptografia. Tá? E a ministra Rosa Weber, relatora da ADI, ela vai fazer um voto preliminar, a meu entender, também bastante paradigmático. Tá? E um tópico específico que recebe o título de Considerações sobre o Direito à Privacidade, a ministra vai fazer uma bela reconstrução teórica sobre o direito à privacidade, né, a construção da doutrina, para entender que nós, cidadãos, diante de um aparato em expansão, em proliferação de sistemas de vigilância, de manipulação de dados por agentes públicos e privados, nós estaríamos em um momento divisor de águas, né, no qual a gente teria que optar pela superexposição do indivíduo
ou por sua proteção integral, inclusive incluindo tecnologias de criptografia forte. Tá? E a ministra, em seguida, vai contextualizar e modernizar uma doutrina de proteção ao sigilo, que a gente já viu aqui, para entender que não haveria qualquer espécie de ilegalidade nas formas de proteção às comunicações, de proteção ao sigilo das comunicações através da criptografia, mesmo aquelas que tornem inviável o cumprimento de um mandado judicial. Tá? Bom, em seguida, ela diz que muito menos estariam sujeitos os agentes privados, né, os provedores de aplicação, sujeitos à obrigação de inserir um recurso adicional em seus sistemas que possibilitem o acesso ao conteúdo das conversas sob pena de responsabilização. Tá? E eu abro aspas, ela diz que não pode o Estado compeli-lo, quer dizer, o provedor, a oferecer um serviço menos seguro e mais vulnerável. Tá? Então, a ministra, também acho particularmente interessante, que ela vai buscar deslocar o debate para além de uma falsa dicotomia entre privacidade e segurança pública, tá? Que vai ser muitíssimo explorado pelas forças de investigação e pelas forças de aplicação da lei, pelas forças policiais. Tá? Então, a ministra entende que há, na realidade, uma fricção entre duas perspectivas de segurança distintas, tá? E que nós vamos ter que equacionar esses interesses tendo o cidadão enquanto ponto focal. Então, a meu ver, eu acho que é um voto suficientemente sintomático de uma modernização necessária da doutrina do sigilo, que incorpora a proteção criptográfica ao seu entendimento e que também vai servir de bússola, eu diria, para futuros precedentes judiciais. Tá? E, focando agora em alguns fenômenos legislativos sobre a criptografia, eu penso brevemente 2 projetos de lei para ilustrar como o tema vem aparecendo em propostas legislativas no Congresso. Né? E eu queria começar pelo PL 9808, 2018, que vai querer modificar o Marco Civil para, digamos, alargar, ampliar o acesso de autoridades investigativas a comunicações privadas. Então, como a gente pode ver, a proposta ela vai subverter o devido processo legal, né, ao querer afastar a necessidade de intermediação judicial, né, de um juiz, através de uma ordem judicial, para um acesso da autoridade investigativa às comunicações privadas. E aqui a gente criaria um modelo, eu diria, impensável de legitimidade para decidir sobre a suspensão do sigilo dos dados de comunicações, uma vez que o delegado, como quer o PL, que tem acesso indiscriminado às comunicações, sem intermediação judicial, seria uma parte interessada no processo investigativo e aqui teria a liberdade de demandar diretamente o compartilhamento dos dados junto ao provedor. Tá? Então, a gente tem, em termos de devido processo legal, o afastamento do juiz da equação para abrir uma clara margem de abuso de autoridade, eu diria. Né? E, além disso, a proposta colateralmente também vai prever que um provedor forneça, eventualmente, a chave criptográfica, né, algo impossível do ponto de vista da criptografia ponta a ponta, e ainda abre margem para o uso de ferramentas de hacking, né, o uso de ferramentas de exploração de vulnerabilidades sem qualquer salvaguarda aos provedores ou aos usuários, como a gente pode ver nessa leitura do parágrafo 6º do artigo 10º da proposta. Tá? E um segundo PL, ilustrativo para a gente, é o PL 2630, mais conhecido como o PL das fake news, que vai aparecer no contexto da desinformação especificamente. O PL ele vai propor que provedores guardem o registro de encaminhamento de mensagens em massa. Quer dizer,
Seria um mecanismo que permitiria mapear o trânsito de mensagens específicas e que cria uma espécie de cadeia de encaminhamentos e para abrir uma margem para que qualquer conteúdo que for encaminhado em massa seja, de alguma maneira, mapeado, né? Então, para que isso seja possível, haveria o provedor de criar uma espécie de tecnologia para rotular ou carimbar, através de um rastreador, todas as mensagens a priori, né? Afinal, o provedor não tem ciência de quais mensagens vão ser encaminhadas em massa ou não, né? E aí, através desse mecanismo de monitoramento em massa, inauguraria-se um protocolo de carimbar com rastreadores as mensagens que todo mundo envia, né? Então, na minha opinião, esse mecanismo ele frustraria uma expectativa de privacidade do usuário quanto ao uso da criptografia ponta a ponta. E uma proposta muitíssimo semelhante, que vem sendo implementada nesse momento na Índia, a gente também vai ver essa ideia de rastreabilidade das mensagens de maneira, inclusive, já mais avançada, né? E vale a pena conferir a produção de conteúdo sobre esse tema das organizações lá da região. E também, para quem tiver mais interesse sobre esses diferentes formatos de PLs sobre criptografia no Brasil, o IPREC também publicou no ano passado um longo estudo tentando criar um mosaico legislativo sobre essas propostas no país. Então, eu acho importante essa análise das propostas legislativas, tendo isso em vista tanto as bases legais da proteção ao sigilo das comunicações no Brasil, que vão envolver fundamentalmente o uso de criptografia forte, e como essas formas de enfraquecer a criptografia, frustrar o que seria talvez uma expectativa criptográfica, levaria em conta uma cadeia de interconectividade, né, de maneira talvez insuficiente, né, que não consideraria um necessário protocolo de antemão de segurança e garantia de direitos que envolvam a interconectividade entre usuários e serviços, né, e que essas propostas, na minha opinião, gerariam de maneira quase inevitável riscos estruturais à segurança da informação e aos direitos necessários, né, para um panorama legislativo que queira avançar em termos de cultura de proteção de dados pessoais e de observação das suas regras de proteção ao sigilo das comunicações e à privacidade de maneira geral, tá? E para a gente se encaminhar para a conclusão, alguns pontos que servem de bússola para esse termômetro político, legislativo e judicial sobre a criptografia também são interessantes para a gente. E o primeiro deles é a reforma do Código de Processo Penal, recentemente posta na pauta do dia do Congresso, e que também vai endereçar questões relativas à criptografia forte no contexto de produção de provas e investigações criminais. Mas ainda que o texto esteja relativamente em aberto e inserido em amplas discussões envolvendo diferentes setores de sociedade, eu deixo aqui alguns dispositivos que podem ilustrar alguma tendência sobre como o legislador, acompanhado muitas vezes por forças de investigação criminal, como o Ministério Público, quer regular a cooperação de provedores na quebra de sigilo das comunicações, obrigando eles a fornecer uma espécie de auxílio técnico, né? Uma proposta que também a gente vai ver em uma recente legislação passada na Austrália, que também afetou fortemente a criptografia. E, somado à reforma do Código de Processo Penal, a gente também vai ter que acompanhar a tramitação da LGPD penal, a Lei Geral de Proteção de Dados para fins de segurança pública e investigações criminais, que também vai dialogar com as garantias ao sigilo dos dados e, inevitavelmente, vai trazer disposições que, a meu ver, vão contribuir para uma regulação protetiva da criptografia no país, pelo menos deveria. E nós podemos falar sobre
sobre a LGPD penal, sobre a reforma do CPP, mais profundamente no nosso momento ao vivo. E, bom, um outro ponto que merece um prognóstico é o desenrolar das ações do STF, né? E próximo voto nas ações, na DPF, na ADI, vai ser do ministro Alexandre de Moraes, né? Cujo a compreensão sobre as interceptações e suspensão do sigilo da criptografia, a compreensão é relativamente conhecida, né? Então, o ministro entende que todas as formas de comunicação deveriam ser interceptáveis, certo? Que seria um entendimento talvez expansivo do inciso 12 do artigo 5º da Constituição. E essa leitura ela pode ser vista, por exemplo, no seu livro de curso de Direito Constitucional e também na participação do ministro, enquanto ministro da Justiça do governo Temer, né, quando chegou a articular um projeto de lei para obrigar provedores a fornecer meios técnicos de suspender o sigilo das comunicações encriptadas ponta a ponta, né? E, enfim, o ministro Alexandre de Moraes, ele muito possivelmente vai abrir uma dissidência em relação aos votos iniciais de Edson Fachin e Rosa Weber. Então, é algo para ficar no nosso radar. Então, são 2 ou 3 repercussões, só para a gente citar algumas, que a gente deve observar no radar legislativo e judiciário e que também vão contribuir para uma espécie de moldagem do ambiente regulatório sobre a criptografia no país. E, no mais, a gente, claro, conversa melhor no nosso momento ao vivo e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu me coloco à disposição para a gente seguir trocando impressões e compreensões legais sobre a criptografia no Brasil. E é isso. Aqui eu me despeço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.